City lights reflecting on the chrome. Feel the hum of engines, you're not alone. Leather seats and gentle tones. Rolling smooth in luxury, find your zone. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, amigo da internet que está acompanhando o nosso curso de mecânica quântica. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre a função de onda e a equação de Schrödinger. E esse vídeo até agora é o vídeo mais difícil de ser feito devido ao fato de que o nosso objetivo, o nosso escopo aqui nessa série de vídeos é trazer o conhecimento para o público em geral que não é iniciado em matemática ou em física. Então, tratar desse assunto sem entrar nos pormenores, sem entrar na demonstração, sem explicar matematicamente ou mesmo em termos de física o que representa a equação de Schrödinger, como se soluciona a equação de Schrödinger para se obter então a função de onda, essas coisas são difíceis de serem colocadas, mas o importante a se dizer aqui e que nós podemos adiantar é o seguinte: os físicos, então, os físicos experimentais, eles haviam, por meio de experiências, como no vídeo passado eu descrevi a experiência, o experimento da dupla fenda, eles verificaram que havia, então, um movimento ondulatório que, aparentemente, as partículas elas se apresentavam como ondas, e eu expliquei isso bem no vídeo passado, como isso acontece. E os físicos, então, que são físicos teóricos, não físicos experimentais, eles então ficaram com essa incumbência de tentar trazer uma solução para isso, porque caso as partículas de fato se apresentem ou possuam propriedades ondulatórias, elas não poderiam ser localizadas, né? E também graças ao princípio da incerteza, né, de Heisenberg, que eu já tratei também aqui no segundo vídeo, você não consegue saber simultaneamente a localização, a posição e o momento de uma partícula. Então, quando você tem o objetivo de conhecer, de localizar a partícula, de trabalhar com a partícula, era necessário que houvesse uma formulação matemática, uma formulação, uma equação que permitisse dessa equação obter então algum resultado que pudesse ajudar nesse processo de localização, de orientação, de conhecimento da posição das partículas. Bom, a equação de Schrödinger, ela veio do seguinte: foi pedido ao Schrödinger, que era um físico austríaco, que ele obtivesse, que ele conseguisse então uma equação que descrevesse esse movimento ondulatório, que descrevesse essa situação que foi verificada experimentalmente. E ele teria, segundo conta a lenda, ele teria se isolado em uma cabana, teria ficado lá 4 dias ou N dias, e ao final desses dias ele teria derivado então uma equação, ou seja, ele apresentou uma equação que é a equação de Schrödinger, que segundo consta também, ele obteve essa equação partindo de falsas premissas. Então ele não teria derivado de nada, teria apresentado aquela equação, e aquela equação ele também tirou conclusões, extraiu conclusões incorretas com relação à própria formulação que ele havia obtido. E ele entregou isso, então, a outros, apresentou a outros físicos. Na verdade, ele publicou isso. E o que aconteceu é que outros físicos verificaram que, de fato, aquilo estava correto, e eles deram um entendimento, então, mais correto, mais exato para o que aquilo significava. Na verdade, da equação de Schrödinger, vai se obter a função de onda, a chamada função de onda, que pode ser obtida em função do tempo, ela pode ser obtida também independente do tempo, em um espaço unidimensional, em apenas uma dimensão, ou ela pode ser obtida, ela pode ser escrita em função de um espaço multidimensional. Mas o que isso significa? A função de onda, que seria a solução da equação de Schrödinger, ela é uma entidade matemática, então ela não é uma onda física, e ela representa a probabilidade
probabilidade de se obter a partícula, de se localizar a partícula naquela posição. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você tiver, digamos que um elétron ele poderia estar em 3 posições diferentes, ou 3 órbitas diferentes, como é chamado. Ele poderia estar em qualquer uma dessas órbitas e, a princípio, digamos, você não sabe onde ele está. Analisando aquele sistema pelas suas condições iniciais, analisando principalmente pela energia do sistema, então, entrando com esses valores na equação de Schrödinger, existe um operador matemático chamado de hamiltoniano. Eu não vou, logicamente, entrar em detalhes nisso aqui, mas ele representa a energia do sistema. Entrando com esses valores, então, na equação apropriada, né, de Schrödinger, obtém-se, no final, a probabilidade de que o elétron estaria em um nível, no segundo nível ou no terceiro nível. Você obtém uma probabilidade. Resumindo, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não podemos, pela aplicação da equação de Schrödinger, ou da função de onda que se obtém dela, saber, conhecer exatamente a localização. Mas você consegue uma densidade de probabilidade, esse é o termo mais correto, de que a partícula poderia se localizar, então, em cada uma das posições. E essa probabilidade seria 0 em algumas posições, em outras posições ela vai ter um valor diferente, de acordo com a curva que se obtém, que é a função de onda. A altura dessa curva, em termos de valor absoluto elevado ao quadrado, representaria então a densidade de probabilidade. As partículas, elas seriam então seres estatísticos, digamos assim, nesse sentido matemático, né? Você não conhece exatamente, você pode deduzir uma probabilidade. É mais ou menos o que acontece quando se joga um dado. Você sabe que o dado tem 6 lados, então existe, quando se rola o dado, teoricamente, se o dado ele é perfeito, né? Se ele não é um dado que está comprometido, que está viciado, se a superfície é uma superfície perfeita, perfeitamente plana, o dado rolando nessa superfície teria igual probabilidade de apresentar qualquer um dos 6 resultados. Essa probabilidade poderia ser calculada como aquele resultado que você espera, dividido pelo número de resultados possíveis. Então, a probabilidade de se obter um determinado número do dado seria 1 dividido por 6. Se 2 resultados te interessam, você teria uma probabilidade de 2/6 ou 1/3, ou 33% aproximadamente. Então, isso é mais ou menos o que acontece com a partícula. Existe uma probabilidade de que ela seja obtida numa determinada posição. Nós não temos mais, então, na verdade, temos uma diferenciação grande em relação à física clássica, à mecânica clássica, na qual nós podíamos determinar exatamente essa posição, conhecendo velocidade, conhecendo aceleração, conhecendo o vetor velocidade. Na física moderna, na mecânica quântica, não. Nós podemos apenas conhecer probabilisticamente as partículas e falar sobre a sua localização, sobre a sua posição. E é o mais que se consegue. Fiquem atentos para o próximo vídeo. Se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Fiquem bem, amigos da internet. Seats and gentle tones, rolling smooth in luxury, find your zone. Crystal clear drive in the night, diamonds on the dashboard shining bright. Cruising through the avenue, stars in sight. Tailored suits and whiskey nights. Every curve, every line's your design. Synth beats in a world so fine. Midnight gleam, an elegant scene, gentle hum of the machine, merging dreams with the sheen. Sleek design, the future unfolds. In this world of gloss and gold.